Oi, gente, boa tarde. Vocês estão me ouvindo bem por aí? Se estiverem ouvindo legal, bota um ok aí, por favor. Estou esperando o professor Daniel entrar. Ele ainda não chegou. Oi, gente, tá ouvindo? Minha amiga Lu tá ouvindo, Silvio tá ouvindo, Joelma tá ouvindo. Oi, Dani, chegou agora. Vou incluir você aqui. Deixa eu só ver aqui. Tá achando o microfone? Olá! Tava escutando? Tô Consegue escutando, escutar? Ótimo, escutando é tudo bem. novo. Tô testando usando Bluetooth, vamos ver se funciona, mas tirando essa. Meu Deus, quem é esta pessoa de barba por fazer? Enfim, É continuemos, Carol. você! Essa visão apocalíptica do inferno. Fiquem, gente, juro por Deus, fiquem. Não é sempre assim, fiquem. Por medidas. Infelizmente, devido ao Covid, eu vou me manter um pouco primitivo. Aliás, eu vou dizer a todo mundo que isso é construtivismo. Aliás, é coisinha Então, construtiva. Construtivista. E aí? Vou só tomar uma aguinha. toma água, Grave. gente. É muito grave, é muito grave, é muito grave. Não, O mas pessoal tá Carol, chegando. Diz. não, o pessoal tá chegando. Fiquem, gente. Na foto eu tô bonito, eu tô arrumado. Foi antes da Covid. Então, eu gostaria de dizer a vocês que é quase fake news. Eu sou quase uma falha. E aí? Gente, Mas eu tenho me sábado, esforçado muito. inclusive, sábado a gente teve lá uma live com o Mabel. Mabel entrou aqui. Oi, Eu Mabel. lembro. Foi massa de fake news, gente. É muito. Fake news Eu vi. E dá, foi legal. dá uma tese de doutorado, cara. É muita E coisa. eu insisto, nós estamos vivendo a era do jumentalismo. Mas são os algoritmos, inteligência artificial guiada de forma errada. Enfim, não vamos. Polêmicas. Criei minha primeira polêmica, já coloquei um hashtag. É, porque na verdade, assim, a inteligência artificial não é tão inteligente quanto a gente imagina que Não, seja, né? Esse é o não. primeiro ponto. Por quê? Porque quem Tem- programa a inteligência é o ser humano. Se o ser é. humano não tem lá essas inteligências, todas essas capacidades todas, então vai ficar na burrice, meu filho. Vai ser sempre Mas assim. Carol, eu gosto muito, Carol, da descrição sugerida por Harari, salvo engano, no 21 lições para o século XXI, que ele explica essa diferença Sim, entre inteligência sim. artificial e consciência artificial. Nós não vai alcançar ainda esse estágio de consciência artificial. O que nós chamamos de inteligência artificial são recursos parametrizáveis por pessoas. Então, na verdade, Isso. se o gestor for ruim, vai repetir o padrão. Não é à toa que grande parte desses robôs reproduzem já falas programadas a partir de determinadas palavras-chave que eles reconhecem. Então isso é muito doido. Exatamente. Agora, é muito É. lógico. Tantos avanços, tantos retrocessos. Por isso que eu tenho insistido em toda live, toda fala, toda sala de aula, a primeira coisa que eu falo para todo mundo é em nome da pela não extinção dos seres humanos, leia Sapiens. Vamos conversar sobre Sapiens. Vamos conversar sobre Aharismo. Ahari, ele não sabe, mas eu estou tentando fazer dele uma religião, mas continue. Eu estou Olha, tentando fazer com que aqueles livros. eu tenho os 3 livros dele, que na verdade foi assim. Fazendo doutorado, teve um ano que minha mãe me acompanhou para Portugal para. Enfim, eu levei ela mais para passear. Ela foi, conheceu a Universidade Fernando Porto, que é onde eu faço doutorado. E aí ela conheceu meu orientador. E meu orientador é desses português simpáticos, quer dizer, ele é uma exceção à regra. Ora, Desculpa aí quem é pois. português, eu preciso falar isso. Mas é super simpático. E aí a conversa que ele teve, minha mãe pirou nesse cara. E assim que ela chegou no Brasil, ela comprou o livro não fui eu não comprei o livro. Quem comprou os 3 livros foi ela. Nossa, Entendeu? Que nossa. ela pirou na conversa e, pô, sim, mas aí a gente já começa conversando. Vamos, né, aos princípios de que, gente, essa live aqui é criatividade no uso das redes sociais, né, nas mídias digitais.
Eu desisti já, Daniel, de tentar fixar a porra. Desculpa aí, minha gente. Desde quinta-feira passada eu tô tentando fixar o tema no Instagram. O Instagram tá me trollando. Eu não sei o que é isso. Então, eu já abstraí. Já não quero mais nem colocar o tema, já não vou mais botar aqui o comentário. Mas de uma maneira ou de outra, a gente vai desconstruir o tema hoje. Então vamos. A gente já vai desconstruir o tema. Vai. Pois é. E aí, gente, eu pedi o professor Daniel, ele inclusive é professor também dos cursos lá que eu ministro na Unicorp. No caso, ao todo eu estou na coordenação de 3 cursos. O de mídias, gestão em mídias digitais, nosso amigo Silvio Feitosa, que está sempre acompanhando, ele está aqui, inclusive, né? É um dos nossos alunos, um aluno maravilhoso, inclusive. O outro é de assessoria de imprensa e jornalismo empresarial, que é a primeira turma que está em andamento. E o terceiro curso é produção de conteúdo para mídias digitais, né? Que é um curso também super interessante, bem bom na base para quem realmente quer produzir, né? Uhum. Então, a gente está justamente trazendo os professores para... Esse período que a gente está em pandemia, nós não estamos 100% parados, né? A Unicorp está funcionando, está acontecendo os cursos em sistemática de EAD, mas mesmo assim, como uma forma suplementar da gente trazer mais informação, até mesmo porque nessa pandemia as coisas estão acontecendo muito mais rápido do que vinham acontecendo. As mudanças estão sendo muito rápidas e às vezes a gente não está conseguindo ter um acompanhamento em tempo real, né? Porque é muita coisa. E aí, porque o volume de conteúdo é muito grande. O volume de conteúdo é muito grande e sem tempo para maturar. Desculpa. Fala. Sem tempo. Mas eu queria, antes de tudo, que você se apresentasse, falasse um pouco quem é você, para as pessoas te conhecerem, as pessoas que estão passando por aqui te conhecerem melhor. E tem pessoas dando tchau e a gente fica dando tchau, gente. Gente, olá. Prazer. Primeiramente, professora, muito obrigado pela oportunidade, porque eu acho que todo bate-papo, ele termina se tornando enriquecedor, porque nós estamos vivendo o momento do aprender a aprender. Eu gosto de dizer que nada será como antes, mas que isso é bom também. Algumas das fórmulas, elas não vão funcionar, e isso também é bom. E o básico talvez volte. E qual era o básico? Atendimento ao cliente. Gente, eu sou formado em publicidade e propaganda, com especializações em marketing, tenho mestrado em mídia cotidiana. Passei a estudar algoritmos voltados para a jornada do consumidor a partir da minha dissertação, que envolvia religião, marketing, algoritmos. Enlouqueci? Sim, talvez tenha enlouquecido, mas com o passar do tempo eu fui voltando ao normal. Minha área de especialidade hoje é interessante porque Carol me acompanhou justamente no momento do marketing. Eu estudei um tanto do marketing 3.0, depois entendi alguns argumentos do marketing 4.0 e agora talvez eu me aproxime mais de antropologia do consumo. Por isso que grande parte da minha fala, quando eu for discorrer sobre essa questão de construção de conteúdo criativo, perceba, há métodos, há realmente a construção de uma estratégia, mas tudo é muito básico. Sabe qual é o básico? Nós estamos voltando finalmente à etapa do eu preciso perguntar ao consumidor quem ele é, o que ele quer. Eu não posso mais me esconder. Me perdoe, por favor, ninguém saia. Vou falar, vai ser um momento polêmico agora. Eu não posso só fazer uma persona e acreditar que eu vou mudar toda uma geração. Principalmente quando eu levo em consideração que a própria fidelização de processo... Algumas vezes os alunos me perguntam assim, cara, o que eu tenho que fazer para fidelizar o cliente? Olha, hoje, antigamente era fácil. Você fazia uma combinação de alguns veículos de massa e alguns argumentos no digital e você conseguia fidelizar no sentido de fazer com que aquela pessoa repetisse o consumo várias vezes. Hoje, talvez alcancemos a chance de fazer com que ele repita uma experiência mais de uma vez. Então a fidelização é cada vez mais difícil, porque os laços construídos não são mais só os laços do consumo, é a experiência da pessoa com a marca. É daí que entra tanto o marketing 4.0 e foi daí que eu passei a me apaixonar por antropologia do consumo. O Silvio Feitosa, encontrar um nicho de atuação. Silvio, também. Mas é porque a própria palavra, quando a gente fala nicho, a gente está categorizando, assim, antigamente era muito mais fácil a gente categorizar por fatia de público, ou classe social. E hoje, quando você vai elaborar um planejamento, você já percebe que eu posso ter uma pessoa de 18 anos e uma pessoa de 50 e elas gostarem do mesmo estilo musical.
Da mesma É coisa. massa, é massa. Hoje, o digital é muito. Sim, gente, antes que vocês. Além de professor, eu fui gerente de marketing, tá? Eu trabalhei em diferentes empresas aqui em João Pessoa e hoje eu presto consultoria em marketing de conteúdo. Aí o mais interessante, assim, os meus clientes principais são todos voltados à psicologia e terapia. Explica muita coisa? Explica, talvez. Talvez eu tenha me tornado um paciente tão bom que passei a entender esses processos. A loucura começa. Mas eu acho muito importante, sabe? É tanto que se as pessoas me perguntam, não, mas e qual é o profissional que você quer, o que você almeja hoje? Eu te digo, grande parte do currículo que eu tenho ainda não fala nada sobre o que eu vou fazer a partir de agora. E é muito Isso, importante. Por isso que isso. eu acho que eu não tenho essa visão, que as pessoas têm essa visão apocalíptica do, nossa, o coronavírus veio para destruir. Não, ele veio para nos empurrar ou nos pressionar a sair de uma zona de conforto. E olha que eu não estou falando em aumentar o consumo, eu acho também isso meio brega. Eu sou meio reticente. Eu tive até uma discussão sobre isso, Carol, sobre essa questão de quando nós voltarmos para o normal, nós vamos voltar a consumir desenfreadamente? Aí eu disse, olha, o minimalismo ele já existia. Antes Já. do Covid, já estava ficando cada vez mais forte porque as pessoas estavam começando a desconstruir algumas teorias. Então, beleza, até aí. Agora, eu não acredito na cultura da ostentação, pelo menos por um tempo. Mas, na China, a primeira coisa que aconteceu quando eles voltaram para o novo normal foi o consumo do ultraluxo, né? De forma a se diferenciar. Então é Foi, doido. É foi. muito louco. É tanto que em 1945, a fim da guerra, né? Veio tanta coisa, veio o próprio o New Look dentro de moda, né? Como a gente chama. O que é que foi o New Look? Foi o Dior, que veio Sim. com aquelas saias altamente rodadas, muito tecido, muito pano, muito luxo, uns chapéus desse tamanho, assim, né? Então, assim, houve esbanjamento, sim, houve uma É, exuberância que foi refletida diretamente porque a moda reflete a personalidade, é. né? Então foi refletido automaticamente na mesma hora na Não moda. reflete. E eu acho assim, sabe, professora? Tantos avanços, tantos retrocessos. Talvez o marketing que a gente conhece, ele tenha ficado, assim, avançou no uso de diferentes ferramentas. A métrica é inegável que nós temos agora mais ferramentas para acompanhar em métricas e acompanhar assim, um ponto dentro da jornada do consumidor em que o ciclo de vida do cliente coincide com o ciclo de vida do produto. Hoje é mais fácil, mas em compensação nós nos distanciamos do óbvio, que era. Que é algo que eu gosto muito de dizer em publicidade, propaganda e marketing também. Se você vai trabalhar com publicidade e propaganda, volta e meia você tem que sair de frente do computador e ir vivenciar uma experiência do Viver. consumidor. Eu não consigo entender como é que o jovem hoje ele acha que ele vai fazer uma persona, vai dizer, persona, o nome dela é Maria Clara, ela gosta de café napolitano, e na verdade ele está reproduzindo os desejos dele. Ao invés de ele ir até o café, passar um tempo lá no café trabalhando, Isso. aprendendo a coletar dados, porque é outra coisa que a gente pode falar daqui a pouquinho, para que vire informação relevante. Porque, na verdade, gente, essa linha tênue entre teoria e prática, elas não concorrem. Na verdade, essa linha ela nem deveria existir. Então, é muito Exatamente. duro dizer isso, mas nós estamos Exatamente. tendo de ensinar as pessoas a olhar para a pesquisa e entender que ela é uma ferramenta necessária. Imersão. Isso aí, Sandoval. Sandoval vai corrigir o seu artigo, vai lá ver. Orientando ele. Aí eu falo ao vivo que eu já fiz. Então, assim, é muito importante, sabe? É muito importante isso. Ter essa percepção, até para que se possa mastigar e produzir algo de relevância. Porque eu acho muito tolice repetir fórmulas antigas, principalmente levando em consideração que agora nós estamos diante de algo que é novo. O próprio Harari, ele sugere algo que eu acho bacana, que é o ser humano vai ser forçado a viver em humanidade. Vai. Nós nos É. distanciamos, nós acreditávamos que o Agora vai ter que imediatismo ia ser voltar. suficiente, vai ter que Aquela voltar. história, né? A gente tem até a tese, a antítese e a síntese, né?
A gente teve a tese, o afastamento, a antítese, que é a aproximação. No futuro, lá na frente, a gente vai ter a síntese de todo esse processo. E aí o Silvio até colocou a história. O acompanhamento psicográfico ao invés do demográfico. Demográfico é quando a gente estuda marketing, né, a gente vê aquele processo geográfico, digamos assim, demográfico, é você separar as pessoas por faixa etária, é você separar as pessoas por gênero, que não chama mais nem sexo hoje, né? É por gênero, por faixa de renda. Então a gente, na verdade, essa era já acabou. Se passou pelo Brasil, já acabou faz tempo. Porque cresceu. Porque eu acho também. Porque nós fomos educados a história, quantitativa ou qualitativa. Aí quando evoluía um pouco mais, ia para demográfico, sociocultural. Gente, tudo é válido, certo? Para a coleta de dados. Agora, não é o suficiente. Porque, por exemplo, aí eu tomo, da pouca experiência que eu tenho em antropologia, a questão da etnografia. A etnografia é muito importante. Que é o que alguém falou aqui sobre essa questão da imersão. A netnografia também é muito importante, que é você observar como as pessoas conversam nas redes sociais. Porque o comportamento, e inclusive entender que às vezes o comportamento na internet ele tem ruídos com o comportamento na vida real. E olha que a gente nem trabalha nessa questão de on-off, mas a maioria das vezes acontece isso. Daniel, ruído é apelido carinhoso. Ruído é apelido carinhoso. Eu ia dizer caos. Pois porque o que a gente vê é que pessoas que se comportam totalmente, infinitamente diferente na vida real da vida virtual. Eu conheço, inclusive, pessoas que têm a saúde mental abalada, não sei como é que tem doenças mentais e que na internet elas são assim, príncipes e princesas encantados. Né? Que eles vivem no mundo da Alice. Não, aí quando a gente totalmente no mundo fora da caixinha delas, que é um mundo completamente diferente. Mas aí justamente, aí perceba, a partir dessa resposta do Silvio, nós entendemos que há complexidades, porque realmente o ser humano é como se fosse aquela história da cebola, que são várias camadas até que você descubra. Mas quando você está trabalhando com publicidade, propaganda e marketing, certo? E tende a alinhar a estratégia a um objetivo do cliente. Vamos trazer um caso prático. O objetivo do cliente é trazer mais clientes. E foi divulgado por muito tempo que existe uma relação entre trazer mais clientes e curtida. E não é assim que a vida anda. Não. A produção de conteúdo... É tanto que eu digo, a curtida é uma métrica possível, mas ela não é a mais importante, certo? E o mais importante do que você pensar em curtida seria, então, compartilhamento, mas esse compartilhamento é muitas vezes fruto de um conteúdo que é muito conciso. Então, quando vai trabalhar em criatividade e conteúdo, na verdade, eu tenho o meu projeto, o cliente tem uma visão do projeto e o consumidor do cliente tem uma terceira visão. Então, encontrar esse equilíbrio é que é mais importante nessa produção de conteúdo. É aí onde entra essa questão do CRM social, do Marketing 4.0. É quando eu tenho de observar como os meus clientes se comportam nas redes sociais e, se possível, observar como eles se comportam fora. E dali você consegue encontrar um meio termo. Eu estou tendo uma experiência, assim, professora, excepcional. Porque ela é excepcional porque ela parece que ela me obriga a voltar aos meus 21 anos, quando eu tinha cabelos, não tinha músculos, mas eu tinha cabelos, eu era uma pessoa jovem. Que é quando você tem de produzir um conteúdo... Tu tinha 21 anos quando? Faz 3 anos, é? Para com isso, ridículo. Faz 2 anos. Faz uns 2 anos. Não, era muito... Não, mas é muito engraçado, porque assim, eu estou dizendo a vocês, quando nós éramos... Ei, Lucas, quando eu era jovem, se fazia publicidade antiga. A publicidade antiga tinha que ter conceito de criação. Tinha que ter conceito. E eu não vou fazer o papel do velho, de saudosista. Para aquela época, conceito era fundamental. Por isso que você via menos erros nessa questão assim de uma campanha para outdoor, uma campanha para TV, porque existia um conceito e do conceito a estratégia de mídia que circulava da calma. Aí hoje, com esse imediatismo, essa pressa, não existe um conceito. Existe como se fosse assim, qual é o objetivo? Vender ou trazer mais clientes. Aí é por isso que existe, dentro desse conceito, dentro desse imediatismo, quando eu vou produzir alguma campanha, eu até entendo
que existe um volume muito grande hoje. Mas se esse volume não for um volume inteligente, se eu não conhecer o cliente, provavelmente eu vou estar contribuindo para uma internet cada vez mais lotada de dados. E dados não são informação. É tanto que, assim, essa experiência que eu estou tendo com esse cliente, que eu gosto muito, nós começamos com um psicólogo, nós começamos com um conteúdo, professor, muito rebuscado. Era um conteúdo que era voltado assim para trazer não só conceitos, mas explicar determinados métodos e dali educar não só o cliente, mas educar pessoas a entender se é necessário ou não, quando é necessário terapia, que tipo de terapia é mais adequada. E foi muito interessante que quanto mais denso o conteúdo ficava, menor o público. Aí foi quando nós tivemos de aprender que é preciso diluir de forma inteligente. O que é diluir de forma inteligente? É entender que todo mundo está um pouco apressado, tirando essa fase da Covid, que as pessoas desaceleraram mesmo. Todo mundo está um pouco apressado, e você tem de construir, assim, um conteúdo. Mas peraí, eu preciso dizer assim, uma coisa, eles desaceleraram, mas a própria desaceleração foi a força. Houve uma dor muito grande de quem precisou desacelerar. Não, e isso, guardem essa informação. Nós vamos ter de usar isso nas próximas estratégias, ponto final, porque é comportamento do consumidor. Na verdade, o comportamento. Eu costumo dizer que talvez não seja mais comportamento do consumidor, é comportamento do ser humano. Porque é algo que é muito abrangente. O consumo ele faz parte da humanidade, ele faz parte da sociedade. Minha amiga, eu sei que nós tivemos de diluir o conteúdo. E como era diluir o conteúdo? É trabalhar entre o lúdico e o conteúdo. O que é o lúdico? As pessoas estão tão cansadas que no momento que elas estão na internet, tem de ter um pouco de humor, mesmo para apresentar um conteúdo sério. Mesmo quando você vai trabalhar essa questão, assim, ter o cuidado de trabalhar coisas pesadas com respeito, mas sem tornar o pesado cheio de pesar. Dito e feito. A gente começou a fazer o monitoramento, né, fazer o tagueamento também, inclusive os índices, a indexação a partir das hashtags. Começamos a fazer o monitoramento. Dito e feito. As pessoas queriam consumir o conteúdo, mas o erro estava em tentar apresentar de forma formal. De forma formal. Então, tem sido uma experiência bacana produzir assim para a internet, porque nos obriga a dialogar mais. Não dá para fazer sozinho. Outra coisa que as pessoas pensam assim, você vai produzir o marketing de conteúdo, não, marketing de conteúdo só precisa de uma pessoa, um computador, entrar em contato com o cliente vai ser o suficiente. Não. Conversar, testar, entender como é que seu público está conversando e, principalmente, interagir. Aí eu falo do marketing 4.0, mais uma vez. Talvez nós estejamos caminhando para um momento em que todo mundo tem que conversar mais. Inclusive, tem alguém falando alguma coisa. Professora, estão falando alguma coisa. Você fará alguma observação para a elaboração de conteúdos para o público de causas? Que causas? Causas especiais? Não sei. Jovem, dá uma aprimorada aí na pergunta, que a gente vai responder. A gente vai responder isso tudo. Em linhas muito gerais, quando eu vou falar de produção de conteúdo, olha que coisa. Até pouco antes da Covid, era muito simples, era muito óbvio, causas sociais, certo? Já. Acho importante, inclusive. Era muito básico, já era algo esperado, que você tivesse numa planilha um planejamento semanal e, se possível, um planejamento diário por assuntos, por conteúdo. Mas como a professora começou falando abertamente sobre isso, a velocidade é outra. Então você tem de ter a mente flexível para eu vou planejar o conteúdo da minha semana, mas eu vou estar atento às hashtags do dia, vou estar atento ao conteúdo da TV, vou estar atento ao conteúdo da internet. Por quê? Estamos todos conectados. Então, eu não posso ter a pretensão de dizer que o meu planejamento ele é perfeito o suficiente para dizer eu é que estou certo e eu vou anunciar isso aqui. Então, foi outra lição que eu tive, porque a gente vai falar já sobre essa questão das causas sociais. Esse meu cliente, psicólogo,
a gente tinha uma senhora pauta no mês de março, certo? O mês da mulher. E, para vocês que não sabem, vem crescendo a violência contra a mulher. Você vê tantos avanços, tantos retrocessos. A misoginia ainda é muito forte. Então nós temos todo um plano de Por falar em misoginia, tem Ian Titanok. Oi, Carolina, como vai? Você está fazendo melhor com hemorroidas? O que é isso? Não sei quem é, não sei quem é, não. Já a gente tira do chat. Significa que eu tenho hater? É isso? Então, assim... Significa que eu sou famosa a ponto de ter um hater? Relax. Aí foi... Ignora. Aí foi interessante porque quando você vai trabalhar... Você falou sobre essa questão de saúde mental, certo? Você aprende que tem determinadas palavras-chave que podem desencadear em gatilhos. E que é muito perigoso no momento que a gente está vivendo agora. Então, por exemplo, como ele estava falando com relação a essa questão de causas sociais, certo? Eu acho que todos nós não precisamos estar trabalhando por uma empresa. Aí você pode perguntar assim, Daniel, mas como é que eu posso trabalhar com relação a isso? Vamos começar pelo básico? Oferecer informação e fake news não. Começa por aí. A partir do momento em que você promover, você entender que o seu canal de comunicação é um canal de informação, então eu acho que você já começa a trabalhar para uma causa social. Agora, eu gosto muito, eu não vi o nome da pessoa que falou, eu gosto muito dos movimentos sociais que estão surgindo a partir das redes sociais digitais. É Joelma Oliveira. Joelma, prazer, Joelma. Eu gosto de entender que os grupos não estão precisando, estão tomando as rédeas da situação, estão se fechando em grupo e nas redes sociais conseguem se organizar para alcançar objetivos, assim, objetivo de doação de alimentos. Isso eu acho fantástico. Eu acho que a produção de conteúdo criativo, ela não deve entrar só nessa responsabilidade social, isso. Ela não deve entrar só com o propósito de ser o máximo de compartilhamento, ter o máximo de compartilhamentos possíveis. Eu acho que ela tem que ser relevante. É por isso que quando vou falar criatividade antigamente, Carol, desculpe, eu vou falar antigamente a gente tinha muito a forma criativa de chamar a atenção. E hoje a forma criativa do melhor uso de recursos para alcançar um objetivo alinhado a um propósito de valor. Por isso que antes a gente tinha missão, visão e valores, e agora a gente se aproxima cada vez mais do propósito. Isso eu acho massa. Isso eu acho que é muito relevante. E a gente precisa voltar nisso, voltar a ter atenção às campanhas, não só pensando na estratégia, como também pensando no objetivo, no propósito. Mas, assim, existem ferramentas para monitoramento? Existem. Mas as ferramentas ainda não são suficientes para ler ironia ou interpretar falas. Então, isso tudo tem que ser levado em consideração. Mas, eu vou até dizer, gente, façam perguntas. O tema cabe vários outros trabalhos. Inclusive, gente, não sei se você... Tu abriste agora? Gente, vocês estão vendo um aviãozinho de papel. Se você clicar no aviãozinho de papel, você manda uma pergunta direta para a administradora, viu? Exatamente. Só lembrando. Pode falar, Carol, pode falar. E aí, você até tocou num ponto, eu tinha falado justamente com outro professor nosso, que é o Vini, e o Vini, na prática, a gente estava falando isso. O que a gente já começou e continua reafirmando aqui na live, de que a inteligência artificial ela não é suficientemente ainda inteligente para ler o que você falou. Coisas que o ser humano é capaz de agregar, digamos assim, como ler certas coisas nas entrelinhas, que assim, é preciso às vezes você ter um contexto, é preciso às vezes você ter o entendimento do que está acontecendo, não só dentro da sua bolinha, mas às vezes fora da sua bolinha, né, para que você entenda até, como se diz, uma postagem que foi irônica, né, uma postagem, um retorno, um feedback, até mesmo um comentário que a pessoa colocou ali no sentido irônico. O grupo de jornalistas que eu tenho no WhatsApp, que eu participo no WhatsApp... Eu estou nele, tá? Eu estou no grupo, por favor. Pronto, pessoas me mantenham. Pessoas me mantenham, eu sou publicitário, mas eu estou no WhatsApp, mas eu pedi, por favor, me deixem aqui, o grupo é bom.
E aí eu achei interessante que teve um dia que o pessoal acusou uma senhora que faleceu de Covid de ser bolsonarista. E aí volta a live que a gente fez com o Mabel, né, da fake news, que foi muito, muito joia. E aí o pessoal acusando a mulher de bolsonarista, tipo, que bom que ela pegou o Covid, porque ela era bolsonarista mesmo e acabou. Quer dizer, mais uma vez, a história da cultura do ódio, mas aí é que tá. Uma das pessoas no grupo, que eu acho que foi o Rubens Nóbrega, que é um jornalista fodástico, né? Falei outro palavrão, enfim. Um jornalista excelente, espetacular, paraibano muito bom, que ele mais do que ninguém entende de minúcias, ele entende justamente todo esse processo do uso do sarcasmo, às vezes, como linguagem dentro dos textos e etc. E ele diz, não, pode ser que, de repente, essa mulher colocou lá, talvez ela nem fosse bolsonarista, sabe? Porque talvez as pessoas interpretaram de uma forma até equivocada as postagens que ela fez, né? E você não consegue interpretar. A inteligência artificial, ela não consegue interpretar essas minúcias. E aí que entra o grande tema da gente, Dani, hoje, que é justamente a história da criatividade. Eu me lembro até um tempo bem atrás, que o pessoal de Recife aqui, do movimento Mangue Beat, aí veio o Fred 04 com o Mundo Livre S.A., que depois o pessoal meu Deus, do Mangue Beat, o Chico Science gravou, né? Computadores fazem arte, artistas fazem dinheiro. Eu acho que para mim é uma frase da pós-contemporaneidade muito, né, marcante. Isso, o cara construiu isso em 1990 e lá para trás. Né? Então, quer dizer, onde é que entra realmente a inteligência artificial do jeito que a gente está usando nossos robozinhos para passarem nossas fake news? Até que ponto? Né? Vai haver o contrassenso disso? Vai haver um retorno à criatividade humana? Olha, eu tenho uma visão, certo? A partir daquele documentário Everything is a Remix. Não sei se tu chegaste a assistir. Everything is a Remix é um pesquisador norte-americano que ele consegue provar por A mais B que nós estamos consumindo a mesma coisa desde os anos 80. Estamos consumindo a mesma coisa dos anos 70 e 80. Aí ele retira trechos de música, roteiros de filme. Então, assim, quando você vai falar criatividade, aí tem são dois exemplos. Everything is a Remix e um documentário que está disponível no Netflix, se chama Abstract. Quando nós vamos falar, eu gosto da tua fala porque a criatividade ela é muito subjetiva e ela abrange diferentes áreas. Quando a gente vai falar no digital, talvez nós estejamos diante de um veículo que consegue abranger uma quantidade maior de outros veículos. A gente consegue produzir um fenômeno transmediático, a gente consegue conduzir um texto interativo, consegue desenvolver um chat, consegue desenvolver... Colocar Aí Silvio Feitosa botou assim, reedição do passado. Gente, Silvio, eu sou fã dele, sabe? Remix. Mas tem uma coisa assim, na indústria cultural atual, que nem sei se esse termo indústria cultural, acho que já decaiu, mas eu continuo chamando. Virou 4.0, vá. Eu continuo chamando mesmo assim, porque eu ainda vejo indústria cultural, né? Então, eu acho interessante que quando você pega as séries de filmes de sucesso, de maior audiência no Netflix, são as séries que reeditam, literalmente elas reeditam ou o formato ou as lembranças da década de 80. O que você falou, a gente continua consumindo exatamente as mesmas coisas. Então é interessante como, por exemplo, minha filha não viveu a década de 80. Minha filha não viveu a década de 80. Jade nasceu já em 94. Né? E ela já está com 25 anos nas costas. Então já teve aí uma memória... Já construiu suas próprias memórias a partir da indústria cultural do quê? Dos 2000, 2010, né? E ainda assim ela entende o que é uma referência da década de 80. Veja ela pode, inclusive, construir experiências de uma década que ela não viveu. O que seriam essas experiências? Uma leitura de um momento que ela não viveu. Isso aqui é uma outra live. Se a gente for discutir isso é um outro momento, certo? Mas quando você vai trabalhar do ponto de vista comercial, eu entendo isso como fruto de pesquisa.
o que acontece? Eu volto para aquela era, a era em que grande parte das pessoas que aqui estão viveram a infância, a adolescência, porque aquele momento que você estava vivendo como consumidor era um momento seguro, você não tinha tantas contas a pagar. Era, E agora você tem. Então era. você o tempo inteiro, não é que você esteja vivendo um saudosismo, mas você está colocando a sua mente naquele momento de descanso para dizer, vamos voltar aquele momento por alguns minutos, vamos voltar aquele momento só para relaxar um pouco. Aí, e isso é um dos aspectos do Everything's a Remix, é uma defesa. Mas aí, é por isso que eu digo, criatividade é muito subjetivo, porque a partir do momento que eu faço uso da criatividade como um objeto, ou como não é um revólver, algo para atirar, algo para alcançar um objetivo, eu não estou fazendo necessariamente arte. Tanto que assim, publicidade e propaganda não é arte. Publicidade e propaganda nunca foi. Ela bebe da fonte, mas nunca foi. Mas no final das contas. Mas hoje a gente está se aproximando. Também tem. Porque quando eu me lembro eu me lembro de jingles que estão na minha mente até hoje, por exemplo, o jingle do Compre Batom, que não era necessariamente um jingle porque não tinha música, mas né? Compre batom. Eu estava me lembrando, inclusive, quando eu peguei, minha mãe comprou um pote de cremogema para mim, né? Lá fui eu pegar, comer cremogema com essa molecha nessa pandemia. Cremogema, crianças, ainda existe. Cremogema é a coisa mais rajada desse mundo. Não tem como. E aí eu vou até, já que eu lhe interrompi, Fábio, que também eu conheci ontem, né? É meu amigo de ontem, né? Penso nos perfis que são contadores, querem colocar números que são utópicos, 1 milhão de seguidores para 500 curtidas, né? Até que ponto estamos realmente comunicando? Espera, isso aí não é isso é marketing. Isso é marketing, certo? Isso é uma sacanagem. Isso é a mesma coisa da história de preços. De dizer assim, preços que terminavam... Isso é antigo, tá? Preço que terminava com 0, 5, 9. Aí era R$1,99 e as pessoas tendiam a pensar, mas não é R$2, então tá barato. É criminoso. Tem uma galera, Dani. Aquelas pessoas que começam o argumento... Não, a galera que começa com o argumento. 85% das pessoas consomem batom garoto. Aí você faz, qual foi o método dessa pesquisa? Não, eu vi que foi 85%. É o poder do número. Tem uma galera fazendo perguntas. Tem. Fábio lembrou outro jingle da poupança a poupança Bamerindos, né? É Fábio do livro do... Fábio Boca, design. Sim. Tá. Gente, vamos evoluir, porque senão os jovens saem. Senão os jovens saem. Vamos trazer exemplos. Né? Os jovens saem. Jovens, fiquem, já vai ter TikTok. Mandy colocou outra que eu adorava também, é leite condensado, caramelizado, com flocos crocantes, conversando, chocolate Nestlé. Gente, nós estamos em quarentena e eu já engordei. Mas vá. Teve perguntas. Eu vi ali. Não, e é interessante. Por isso que assim, quando vai produzir, voltando para essa questão de criatividade no digital, para que eu perceba a criatividade no digital, eu não posso, inclusive, frequentar só as mesmas plataformas. Eu tenho não é um ranço, eu tenho um desafio pessoal, Carol, que é conhecer o TikTok, certo? Eu sou um velho, baixei o TikTok há uns 2 meses atrás, mas eu nunca consegui. Eu consigo entender as plataformas de streaming. Acho que aquilo ali tem a ver com o algoritmo. Netflix, que você falou, Stranger Things foi produzido, sim, algoritmicamente. E a produção, a escolha. Por isso que eu digo, em marketing, nós temos que começar a estudar algoritmos também. E algoritmos não é necessariamente só exatas. Existe todo um raciocínio para que, a partir dessa programação, em linhas muito gerais, eu entenda se a pessoa vai tomar a decisão A, B, C, D. Isso eu acho massa. Isso é uma evolução do que a gente fazia antigamente para entender a jornada do consumidor. Mas na verdade, é o suficiente. É o que a gente chama hoje... teve uma live com o Braulio Medina e o Vini. E eu acompanhei de perto porque eu estou muito interessada numa coisa que a gente chama agora de Data Science. O que é Data Science? A ciência dos dados. Então, o que é que os dados brutos que estão ali pulsantes na internet estão entregando para a gente? Quer dizer, às vezes esses números crus, na verdade, não representam. O número cru em si não representa mais uma coisa. Mas quando a gente filtra e transforma isso numa informação, que é justamente toda a interpretação em cima
né? Então, assim, eles dizem, inclusive, uma coisa que eu super concordo. Tem duas profissões que eu acho que realmente vão ser as profissões que cada vez mais vão ser requeridas, que é a do psicólogo, e aí entra o que você está falando. A antropologia entra nesse pezinho, tem um pé nesse ramo? Tem. A gente precisa entender como é que os seres humanos se correlacionam, não só entre si mesmo, que é a psicologia, mas com seus pares, né? E também tem o cara que é estatístico. Gente, o cara que é estatístico, ele consegue ler e interpretar as estatísticas, né? Então eu acho que é uma coisa mega, hiper, ultra válida. E necessária, sabe? E necessária. É por isso que eu acho... Eu vou só trocar aqui o filtro, tá? Vou colocar um filtrozinho aqui. Tá. Vou colocar um filtrozinho. É necessário que a gente saia... Ah, peraí, vou colocar o meu favorito. Eu acho que é necessário que a gente saia dessa história de isso aqui é exatas, isso aqui é humanas. Gente... Acabou-se isso. Não tem. Já não tinha, e agora... E que bom que não tem, e que bom que a gente vai dar uma evoluída nisso, sabe? Que bom que a gente vai terminar forçando, nos forçando a sair da zona de conforto e entender que o conhecimento ele é finalmente interdisciplinar. Por isso que teve um aspecto que tu estavas falando, que eu acho que não foi sobre algoritmos. A gente tá falando de Netflix também. Caramba, eu vou lembrar depois. Mas eu vou lembrar assim, nesse aspecto assim, que ao mesmo tempo que nós temos uma cultura que ela é totalmente voltada a reviver experiências e tudo mais, peraí, é muito importante. Eu faço várias coisas ao mesmo tempo. Eu acho muito importante entender que nós, pouco a pouco, estamos também desconstruindo. As pessoas estão começando a ficar cansadas do que é repetitivo. Cansadas das mesmas séries. E quando eu digo as mesmas séries, mudou o elenco, mudou só uma pegada, mas a história continua a mesma. O roteiro continua um roteiro fechado. Gente, isso era da nossa época, isso era da minha época de faculdade. Então, assim, isso vai ser desconstruído. Porque eu acho que até essa questão da customização, antes nós temíamos a história do controle remoto que podia dizer se estava acompanhando ou não. Hoje nós temos, inclusive, um contador de público, que o tempo inteiro nós estamos assim, observando qual é o assunto que sai, qual é o assunto que as pessoas entram. Isso é ao vivo, isso é real. Então, talvez o marketing digital, existem muitas bíblias, existem muitos profissionais que prometem tudo, mas todos eles têm um ponto em comum. É tudo tão rápido, que muda tão rápido, que o tempo inteiro você está aprendendo a usar as ferramentas. Talvez a grande diferença agora eu não posso usar só as ferramentas, eu tenho que entender como as pessoas consomem. É por isso que comunicação. Existe uma linha de pesquisa para estudar as mídias, os veículos de comunicação, e uma para estudar o cotidiano. Quando, na verdade, nós temos que estudar também como é que nós nos comunicamos. Eu estava lendo um argumento disso em Ciência do Comum, do Muniz Sodré. E eu achei muito importante isso. A gente passar a observar a comunicação. Como é que as pessoas comunicam. O que as pessoas comunicam. E não de uma forma objetiva. A gente, às vezes, tem certeza do que está falando, às vezes não tem. Então, e é humano. Então, professores escreveram aqui, tem um textão aqui. Eu tive, de Val. Val estudou comigo ontem, deixa pra lá. Eu tive uma experiência engraçada nas mídias digitais da minha companhia de construção e reformas. Achava que o meu público eram homens de 30 a 60 anos, mas na verdade eram mulheres de 25 a 55. Tá vendo? Quebrem esse estigma, bicho, parem de pensar. Pronto, aquela história de mulheres que não fazem exatas. E existem campanhas mostrando que isso é uma construção de um estigma. Construção não, é uma reprodução de um estigma que vai cair por terra. Mas é normal, isso é normal. Teve uma das campanhas que eu estava trabalhando que eu mirei num público e no decorrer do consumo, no decorrer dos dados, era outro. Porque no marketing, a gente tem, assim, até esse entendimento é preciso ser também reconstruído. A gente sabe muito pouco de marketing no Brasil. Por quê? Porque, ao contrário dos Estados Unidos, lá tem muita, assim, a pesquisa é muito mais avançada. É avançada a nível, não sei se o Val ainda está aí, mas, Val, aí nos Estados Unidos, onde você está, inclusive, as pesquisas são muito além das nossas. Aqui a gente não tem, assim, o empresariado não tem a sensibilidade de entender
que a gente precisa de pesquisa para entender quem é o consumidor. A gente precisa perguntar quem é você, o que é que você quer, o que é que você gosta, quais são suas necessidades. Então, nos Estados Unidos, eles inclusive já tiveram essa sacada de entender a antropologia do consumo como uma grande aliada nesse processo de informação que você tem que ter para atingir o público certo. Então, aí eu, inclusive, Dani, não sei se você concorda comigo, mas eu tenho livros que eu acho geniais, estão aqui, e eu não vou pegar agora, porque senão eu perco tempo na nossa conversa aqui, que é do Lindstrom, que é a lógica do consumo. Já conheço, capa amarela, conheço, já li. Já é antigo, já é meio antigo, já é de 2012. E aí ele tem contrapondo o Big Data, que é o Big Data é o que a gente estava falando, algoritmos, sim, estava no Data Science. Small data. Small data é você chegar perto e ver e reconhecer necessidades mesmo, entender por trás de alguns comportamentos, quais são os comportamentos de compra que existem por ali. Então, quando o Val me diz, olha, eu pensei que na minha empresa de construção eram homens, na verdade, eram mulheres jovens, a partir dos 25 até os 55, porque 55 hoje, vou te contar, ainda é jovem, meu amigo. Não se engane, não. Não é pra você me defender, não. Não, mas é porque mas é questão de idade a mulher... é muito relativo, continue. Exatamente, e era o que a gente estava falando. Hoje, a segmentação psicográfica, que tem a ver muito mais com estilo de vida e psicologia do consumidor, ela superou. Então, eu só vou achar interessante. Desculpa, foi que veio um lag. As mulheres estão falando. É porque veio um lag, você parou, voltou. Não, eu só vou achar interessante se ele tiver feito o uso dessa informação para melhor atender o público. Eu estava falando sobre data science, certo? Se você souber interpretar os dados, ainda assim não é o suficiente. Você pode interpretar, trazer uma informação, mas se essa informação não gerar um plano de ação, que é por isso que eu digo, o marketing evoluiu, mas alguns profissionais não. Eles continuam achando que é só o suficiente deixar o cliente, vai lá, fera, toca aí o que você não entendeu. Eu me lembrei o que estávamos falando sobre essa questão de interpretação, certo? E não tem nada a ver com digital. É algo muito básico. Você e eu podemos ler o mesmo livro, certo? Todo mundo que está aqui no chat, todo mundo lê o mesmo livro. Todos nós podemos chegar a uma compreensão da moral da história. Mas a leitura interdisciplinar, as entrelinhas, vai variar demais, porque existem outras variáveis incontroláveis, que desde a intertextualidade, sua bagagem cultural, a sua percepção sobre o assunto. A percepção sobre o assunto pode fazer com que aquela linha amplie. Então, quando eu percebo assim, dados, a gente está ainda engatinhando, porque nós sabemos que eles existem, sabemos ler os dados, mas a interpretação da informação ela ainda está muito viciada no que nós achamos. Por isso que o exercício que eu faço em antropologia é perceber assim, quem sou eu e quem é a pesquisa. A pesquisa deve ser mais importante do que o que eu acho. Porque o que eu acho é um achar. É um achismo. Então, aí é por isso que quando a gente vai falar em métodos, começamos falando sobre essa questão de alguns aspectos, algumas variáveis observáveis, mas o método da pesquisa ele é muito importante para a criatividade, para o planejamento. Então, se eu não sei direito o que eu estou procurando, e eu não sei direito de que forma eu vou coletar os dados, vai dar em nada, vai virar persona. Tá? É quando vira persona isolada. Que aí você preenche um Canva e acha que você vai resolver o mundo inteiro com o Canva, que é daquele jeito. Dani, eu vou contar, vou tentar ser rapidinha para contar duas coisas. Eita, Paulo, nunca mais eu tinha visto Paulo Adriano. Não, ele tá sempre aqui, lindo, dando apoio, sempre entrando, sempre, né? Então, olha, uma coisa quando eu comecei a trabalhar com marketing, eu queria julgar a mente do consumidor como minha própria mente. Foi meu primeiro erro. Então, eu sempre achava que os consumidores iam querer uma coisa que, pelos meus olhos, fazia sentido. Então, eu sempre defendia que os negócios tinham que ser um pouco mais sofisticados, oferecer uma coisa meio gourmetizada, porque é o meu olhar que eu valorizava. E me ferrei todinha, porque... Mas todo mundo. Não era nada daquilo, o público não era nada daquilo, não queria nada daquilo do que... Quanto eu imaginava que aquilo fosse, entendeu, real para mim. Então, foi o meu primeiro grande erro.
E assim, eu ainda estou percebendo. Primeiro, isso foi assim, eu enquanto pessoa. E também percebi como as pessoas. Aí comecei a fazer cursos, muito cursos na área, inclusive de startups, pessoal do Sebrae, sempre acompanhando, porque minha tese é dentro da questão de startups, né? Então, quando a gente chega na. Tem toda uma metodologia para que a gente consiga montar uma startup de forma rápida, de forma ágil, porque o mercado é muito mutante e coisa e tal. E uma das principais fases e primeiras fases é entender o que você está falando sobre persona, definir uma persona, e definir a questão de vai a público, conversa com as pessoas. E, inclusive, quando eu comecei a ser multiplicadora desse conhecimento dentro da sala de aula, dizer, olha, você tem que conversar com as pessoas não têm uma resistência enorme ainda a fazer. E é tão triste isso. Já muito, teve, porque cara, você perde com isso. Você perde de entender quem é o consumidor. E porque assim, sabe, professora, não é só. Há aspectos do marketing que envolvem marketing, publicidade e propaganda, mas que também terminam adentrando para o comercial da empresa. Por exemplo, já teve situações de eu numa consultoria e parar numa concessionária fingindo que eu era rico para comprar um carro higher level. Usei todo o meu inglês e todo o meu paletó bonito. Eu tava lindo, eu olhei para mim e disse, até eu acredito que eu fui comprar esse carro. E tudo isso porque era um carro que reunia tudo, certo? Um carro é um produto que foi feito a partir de pesquisa, mas que não estava conseguindo vender. Aí o que acontece? Não dá para resolver no computador, você tem que ir. E quando você vai e faz o cliente fantasma, que é uma das ferramentas do marketing, e um cliente fantasma com um estudo, com um script em que você conta uma história e você percebe se o atendimento é adequado ou não, quais são as variáveis, se apresenta facilidades de investimento, você começa a entender que às vezes, muitas vezes o marketing ele pode ajudar não só na comunicação, mas principalmente na gestão dos processos, na gestão dos projetos. Então isso é uma solução criativa. Então, quando a gente fala em criatividade, tá entendendo que a criatividade não está só na produção da peça, está sendo como é que eu vou observar aquele problema do meu cliente sob diferentes aspectos, diferentes perspectivas, para promover, não uma solução, mas promover uma reflexão sobre um determinado assunto. Porque eu acho que quando a gente fala de solução, é uma solução adequada àquele momento. O momento passa assim agora. Tanto que eu estava certo. Depois quando eles foram ver, eu não posso dizer o que era todo, mas envolvia desde a disposição de alguns banners, a disposição de alguns aparatos informacionais sobre o carro, até o atendimento. O atendimento chegou um momento, que foi em várias concessionárias. Numa das concessionárias, eu sabia quais eram as facilidades para que houvesse um financiamento e o vendedor não. Então, isso também é marketing. Quando tu falas, por exemplo, assim, que o marketing... porque o marketing começou nos Estados Unidos. A percepção tanto é que, na verdade, o nome é em inglês, mas é um verbo. Eu sempre entendi marketing como se fosse marketing. E ing, como se fosse um verbo, porque é contínuo, é uma melhoria contínua. Você não desenvolve um plano fixo. Então, André falou trabalhar os processos. Teve todo um contexto lá nos Estados Unidos, teve todo um contexto histórico que fez os americanos serem levados ao marketing, né? E esse contexto histórico inclui, antes mesmo do marketing, essa questão de processos, e eles mesmos perceberam que, eita, peraí, a gente está especialista dentro da minha caixa, que é a empresa, isso a gente estuda em teoria geral da administração, dentro da minha caixinha fechada, que eles acreditavam que a empresa era que não interferia o meio ambiente, quando você diz é o consumidor, quando você diz os próprios fornecedores, quase que não sai. Exatamente. Então, assim, eles viam como uma caixinha fechada, então se eu estudar aqui dentro dessa caixinha fechada como produzir mais e melhor, isso aqui vai ser um sucesso. E não foi, né? E não foi? Não foi. Foi aí que veio o marketing para dizer, peraí, né? Assim. Vamos falar sobre história. Jovens, não saiam. O tio vai falar sobre história do marketing. Eu prometo a vocês, vou falar em 5 minutos de história do marketing, certo? Você percebe que a evolução até que surgisse... mesmo, viu, Dani? Que a gente já o Instagram corta a gente, viu? Leiam no livro Marketing 3.0 as eras do marketing. Você vai perceber da era do produto, a era das vendas, a era do mercado, serviço, para chegar ao 3.0 e 4.0.
Gente, a evolução se deu a partir do momento em que houve interesse em pesquisa e posicionamento estratégico. Porque esse posicionamento estratégico foi que culminou na evolução da profissão. É tanto que assim, eu costumo dizer, o marketing hoje ele é muito distante do que era antigamente. Ele é muito distante de um departamento que ficava próximo só do comercial. Eu acho que quem produz marketing hoje e fica somente num canto, não conversa nem com a ouvidoria, muito provavelmente vai estar falhando. Eita, eu acho que vai fechar o chat. Abriu aqui. Vai fechar não, já, já. Ah, tá. Ficamos. Conclusão. Falamos várias coisas. Falamos várias coisas. Desculpa, gente. Desculpa. Antes que feche, assim, agradecer a todos que passaram por aqui, acompanharam um pouquinho. Foi tão rápido, foi tão dinâmico, que teve coisa que o pessoal perguntou, a gente não pôde nem olhar. Mas depois eu pergunto, depois a gente responde. E estamos aqui para vocês, gente. Estamos aqui para vocês. Se vocês quiserem, de repente, mais coisa, faz aquela voltação, volta, que a gente volta. Nas quartas eu tenho live, tá? Eu tô com um programa agora com o Alessio, às quartas-feiras à noite, e vão participar. Eu espero que você seja entrevistada. Vamos. A gente tá discutindo apocalíptico marketing, viu? A gente tá discutindo o marketing do apocalipse. Quarta-feira caos. E a gente bebe, vai com cerveja e vinho. Bebe! Caos. Ei, mas muito obrigado. Gente, só para reforçar, olha, Dani é meu professor, ele tá lá na turma que eu tô justamente agora fazendo promoção para abrir, né, que é produção de conteúdo para mídias digitais. Se você quiser mais dele, eu ofereço muito mais dele, olha só que coisa gostosa. Eu gosto da minha camisa, quem pode ler? I'm much more interesting on the internet. Eu adoro essa camisa, adoro. Então, eu sou o tiozão, eu me assumo. E aí, gente, palmas, obrigado por todo mundo. Viu? Da próxima vez, vamos combinar. Porque o Instagram realmente, ele mostra que vai fechar, não sabia não. Vai, ele tá mostrando sim, e assim, ó, fecha e a gente fica com o cara no chão. Não, peraí, então antes de fechar, gente, assistam Bacurau. Assistam Bacurau, porque... Duas coisas que eu falo para as pessoas, assistam Bacurau e leiam o Sapiens. Ei, cara. Beijo. Show. Muito obrigado, Dani. Dani é uma pessoa... Aí sim, eu conheço faz pouco tempo, realmente. Mas é uma pessoa que no dia que eu conheci, ele já morou no meu coração no mesmo dia. Gente, eu virei vegano graças a você. Graças à sua filha. Depois daquela lasanha... Verdade. Carne de jaca. Eu passei a comer. Carne de jaca. Eu virei vegano quando eu fui pra sua casa. Pois é. E já deixou de ser vegano, agora se esculhambou, já come até carne. Ai, meu Deus do céu. Eu estou olhando. Eu não como carne, não, tá? Eu tô super lá. Eu tô só gordinho, mas eu tô me lidando. Ei, beijo. Tchau. Beijos a todos, gente. Obrigada. Espero que tenha sido bom. Amanhã a gente vai ter mais. A live amanhã vai ser com Fábio Bandeira de Melo. Quem quiser acompanha aí, é de graça, não custa nada não. Então vem que vai ter mais coisa. Compre o livro de Fábio, o livro é bom. Eu gosto. Do que ele faz a conexão com La Casa de Papel. Vai, força. Exatamente. E aí, gente, obrigado. Beijo até mais. Beijo. Todos. Obrigada, tchau. Dani. Tchau.